Mulher e outra mulher. Eu e vocês não. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que duas coisas bíblicas. O que é errado, mas não julguem a ninguém para que vocês também não sejam julgados. Por exemplo, um psicopata, então. Por exemplo, ele nasceu bugado, alguma coisa ali. E aí? O que acontece? Ele é doente. É doente, só que Deus também não fala pra gente tirar as consequências do erro. É mais ou menos assim. Se eu dirigir a 180 km por hora... Tô provocando. Eu tô provocando. E se o pneu estourar, a natureza, a vida não vai perguntar se eu tô tirando um racha ou se eu tô levando minha mulher pro hospital que ela vai ganhar neném. Uhum. Estourou. Então Deus também não tira as consequências. Mas o lindo da história é que independente das coisas que te aconteçam, se você se entrega à vida a Deus, Ele consegue ir escrevendo a sua história. Por isso que a Bíblia não é feita só de pessoas certinhas. Você tem um cara como Sansão, o cara nasceu do avesso, rapaz. Sempre com problema e tudo e tal. Mas conforme o tempo passa, Rodrigo, isso me faz crer que, tipo, a gente tem cada vez mais a que aprender com Jesus. Porque, tipo, a gente vê isso acontecendo hoje cada vez pior. Tipo, julgamento. Hoje com internet e globalização tá pior ainda e tal. Recortes. Você falou, aproveita o ensejo. Quem pega um recorte para julgar o caráter de uma pessoa está pecando sério contra Deus. E, tipo assim, pelo que eu li, quando Jesus Cristo veio pra Terra, tinha prostituta, gay, lésbica, enfim. Tudo isso que as pessoas recriminam e julgam, apontam o dedo. E ele não julgou ninguém. Ele abraçou todos. Curou, né? Ensinou e tal. E por que as pessoas, às vezes, fazem isso, hoje em dia, às vezes, entre aspas, em nome de Jesus, sabe? Uhum. E é isso que me dá uma grande interrogação e eu fico com a cabeça explodindo. Eu diria que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Isso que é extremismo. Então, e nesse extremismo nós temos dois elementos aqui, dois polos que eu quero apontar. Tem aqueles que, em nome de Jesus, julgam e condenam todo mundo ao inferno. E tem aqueles que, em nome de Jesus, passam um pano para tudo enquanto é erro. A gente tem que também fazer a diferença. Você entendeu? Porque Jesus, ao mesmo tempo, você tem razão, ele comia com prostitutas, pecadores, etc. Mas ele também falou com a mulher adúltera, vai e não peques mais. Ele falou com outro cara lá que ele curou, olha, não peque de novo para que coisa pior não te aconteça. E ele também julgou pesado quando alguns queriam vacilar ali. Então, essa sensibilidade de amar o meu semelhante e ver nele não o que ele é, mas o que ele pode vir a ser, transformado pela graça de Deus. Por quê? Eu acabei não respondendo a pergunta que você me fez lá atrás de nós, a imagem de Deus. Sim, sim. Quando Deus resolveu criar seres que não eram como ele teve que pagar um primeiro preço lá atrás. Sabe qual foi o preço? Qual? Ele tinha que se diminuir para ser compreendido. E como ele fez isso? Nossa. Aí ele se irritou. A pessoa de Jesus. Entendi. O Lutero dizia o seguinte, que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus é o único que usa uma máscara para mostrar quem ele é. Porque Deus é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o único jeito de Deus se mostrar é se escondendo. Ele diminui a glória dele. Então Jesus... Ele se passou por ingênuo? Não, Ingênuo assim, eu vou pegar a primeira parte. Ele se passou por... Não. Ele se tornou um de nós. Foi o preço para nós compreendermos. Tem uma outra história que eu conto também, que é como se fosse um aquário com peixes do mar. Essa história, na verdade, é de Philip Yancey. E o dono do aquário, toda vez que ele ia colocar a cara lá no aquário, os peixes tudo saiu fugindo dele. Pô, mas caramba, eu cuido desses peixes, o pH da água é caro, ração cara, paguei caro, mantém tudo. E os peixes não entendem o quanto eu usamos. Toda hora que eu chego para cuidar deles, eles correm de mim. Aí alguém falou assim, mas você também é muito grande, você parece Deus para eles. Aí ele perguntou assim, tá, e como é que eu faço então para mostrar que eu amo? Só tem um jeito, você virar peixe e entrar no aquário. Aí eles não vão temer você, mas também poderão rejeitar você, que você está pequeno demais. Cristo é Deus que entrou no aquário. Por isso que ao mesmo tempo que ele é grandioso... Ele morreu crucificado. Ele morreu crucificado, é tão pequeno. Ele se tornou um de nós. Aí agora vem um ponto importante, que foi um pedacinho... Deus sabia que ele ia acabar morrendo daquele jeito? Sabia. Sabia, né? Sabia. Mas isso não responde uma outra questão que você colocou aí. Qual? Deus estava apenas Se passando por Sim. um pretender? Não. Como é que Deus fez para poder se diminuir sem fingir que ele não se diminuiu?
Vamos supor que eu tivesse agora um Porsche, do mais caro. O modelo mais caro do Porsche. Te empresto. Tô Obrigado. brincadeira. Obrigado. Eu vi alguns ali embaixo, alguns devem ser seus aí. Tá tirando onda, irmão. Eu Que vi isso, vários irmão? carrões. Cara abusado, mano. Mas todo mundo sabe que isso não passa da porta do paraíso. Passa na porta do parede, mas na porta do prédio aqui passou, viu? Passou. Aí eu cheguei lá com a minha spin todo bonito. Minha não, nem minha é, do NASP ainda. A spin toda. Aí a Jess perguntou assim: esse carro branco é seu? É. Então. Mas tinha um Fusquinha lá pra poder ajudar. Aí eu falei, Tem mas tinha um Fusquinha Fusquinha lá. elétrico. Aí ela O Fusca é falou assim, mais caro, tá? Mas o Fusca é de colecionador. É, o Fusca. Mas vamos supor que eu tenho um Porsche aqui. Aí eu cheguei aqui, a Jéssica me vê com... Nossa, pá, o Rodrigo chegou com um Porsche aqui. Pô, cara, que legal o seu Porsche. Aí um belo dia, vocês vão me visitar lá no NASP, visitar o Museu de Arqueologia lá, e você me vê andando a pé, num sol quente, Até besta, né? até besta, do lado do Serginho lá. Aí você pergunta, Rodrigo, aí, por que você tá andando nesse solão quente aqui, cara? Eu falo, não, porque o Serginho não anda de carro, ele tem uma fobia de carro. O único jeito que eu tenho de caminhar com ele é vindo a pé. E ele quer conversar comigo, não pode ser de carro. Aí você fala assim, pô, mas peraí, mas você tem um carrão, cara. Se você tem um carro, você tem que usar o carro. Eu responderia assim, não. Se eu sou obrigado a usar o carro, é o carro que me tem. Sim. Se eu sou dono do carro, sou dono bastante para usá-lo Não. ou deixá-lo na garagem. E seja em qualquer situação, eu continuo um dono de um carro. Só que naquele momento eu estou andando a pé com o Sérgio ou estou fingindo? Tá andando a Tá pé. andando. Eu não perdi o meu carro, mas ele ficou na garagem. Deus, ele não perdeu nenhum dos dons de Deus que ele tem, nenhum dos atributos, melhor dizendo, de Deus. Ele não perdeu. Mas ele, por amor a nós, deixou na garagem e andou a pé conosco. De que maneira? Ele pegou a onisciência dele, deixou na garagem. Sem a onisciência, ele pôde perguntar honestamente, Adão, onde é que você está? Ele pegou a onipresença dele, deixou na garagem. Aí ele honestamente pode vir até o Jardim do Éden e caminhar com Adão e Eva. Ele deixou a imortalidade dele na garagem. Aí ele veio na cruz e morreu de verdade.